Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, nós vamos ler um texto muito conhecido, mas eu quero que você me acompanhe aqui. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, e eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. E então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é teu, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Eu também. Então vamos pedir isso para Ele? Feche seus olhos, peça para o Espírito Santo falar ao seu coração. Papai, nós estamos nessa casa por tua causa. Ó Senhor, como nosso coração se alegra, como meu coração se regozija em estar neste lugar com o teu povo. Como é maravilhoso estarmos nessa presença, nessa atmosfera cheia do Senhor, cheia da tua vida. Espírito Santo, eu quero te pedir, traz para os nossos corações aquilo que só o Senhor pode trazer. Usa a minha vida, Senhor, apesar de mim. Eu declaro a minha dependência total, absoluta e restrita do teu Espírito Santo. E eu quero te pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Eu quero declarar nessa noite, na autoridade que há no nome de Jesus, que a nossa mente está alerta, nosso coração está cativo, Senhor, cativo à obediência de Cristo, que nada, Senhor, nenhuma ação das trevas vai roubar aquilo que o Senhor tem, mas nós estamos prontos para essa semente que é boa, essa semente que multiplica, e no nosso coração, ela vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia. Quantos creem nisso? Glória a Deus. Você crê que o Senhor é bom? Você crê que o Senhor é bom? Glória a Deus. Eu preciso te dizer que o Deus que você serve é bom. Que Ele é maravilhoso. Olha só, eu sei que você já conhece esse texto. E é muito interessante que esse texto de Lucas, ele é muito conhecido por ser a parábola do filho pródigo. E quando a gente fala de filho pródigo, muita gente fala assim: o filho pródigo, aquele que foi e voltou. A palavra pródigo, gente, é alguém que gasta demais. Então, um filho pródigo não é alguém que vai e volta. Um filho pródigo é alguém que não sabe administrar as suas finanças. E, embora esse texto fale acerca desse filho, essa parábola ela vem nos revelar o coração do pai. O coração de um pai amoroso, um coração de um pai perdoador, um coração... E quando a gente olha para esse pai, a gente percebe que ele tem algumas características, né? A primeira
característica é que ele não retém. O amor, ele tem essa característica. Você pode obrigar as pessoas a fazer as coisas, mas você não pode obrigar ninguém a te amar. E esse pai, ele libera esse filho, ele dá aquilo que esse filho mais novo pede. Esse filho vai, gasta tudo o que tem, e quando ele volta, ele encontra um pai perdoador, um pai amoroso, um pai que faz festa. E ele diz isso para o filho mais velho: era necessário que nós nos alegrássemos com a volta desse teu irmão. Agora, olha que coisa interessante, gente. Quando esse filho mais velho, quando o filho mais novo, ele vai e ele descobre o que o mundo tinha para oferecer para ele, que ele se perde, que ele passa necessidade, ele se lembra do seu pai. Ele se lembra da bondade do seu pai e ele volta para o pai. Agora, o filho mais velho, por incrível que pareça, ele estava com o pai, trabalhando com o pai, trabalhando para o pai, mas ele não desfruta de nada que o pai tem. Nós temos falado já há alguns dias sobre maturidade, sobre nós nos tornarmos filhos maduros. Só que nós precisamos tomar um cuidado para que a maturidade não nos torne rabugentos. Nós precisamos tomar um cuidado para que a maturidade não nos embruteça, como aconteceu com esse filho mais velho. Por quê? Porque às vezes, queridos, sem a gente perceber, a gente começa a tornar a nossa caminhada muito pesada. A gente começa a trazer na bagagem coisas que nós não precisamos e que não refletem o caráter de Deus. Deixa eu contar uma coisa para você. O seu pai é alegre. O seu pai é cheio de vida. O seu pai é bom. E se o desejo do pai é que a gente cresça e se torne semelhante a Jesus, era isso que Jesus apontava. Jesus mostrava para essa característica do pai. Eu não consigo imaginar, sabe que durante muitos anos da minha vida, pelo menos na fase inicial da minha conversão, eu imaginava sempre, eu não sei você, mas eu falava assim, lia assim, Jesus chorou. Aí eu imaginava um Jesus plácido, sabe? Aquela coisa plástica, escorreu uma lagriminha assim de Jesus. Aí uma vez eu assisti um filme chamado Jesus segundo o Evangelho de Marcos. E aí quando Jesus ia chorar, Jesus chorava assim, e eu falei assim, oi, nossa, nunca tinha parado para pensar que Jesus chorava intensamente. Queridos, Jesus, ele vai lá naquele templo, ele derruba as mesas. Nosso Jesus, ele era alguém cheio da vida de Deus. Ele era alguém que o amor de Deus transbordava da vida dele. Então nós precisamos tomar um cuidado que na busca pela maturidade, de repente nós não estabelecermos uma bagagem pesada que nos faz confundir maturidade com dureza. Esse filho mais velho, aparentemente, é ressentido, é amargo e não sabe nem desfrutar do que o pai tem, como algo seu. O pai vem dizer para ele, filho, você está comigo há tanto tempo, tudo que é meu é seu, você não sabe disso? Queridos, quando nós olhamos para a vida de Jesus e para a vinda de Jesus, tem uma coisa que me impressiona absurdamente. Jesus estava na sinagoga, em pleno sábado, e aí ele vê uma pessoa de mão ressequida, e a Bíblia diz que estava todo mundo de olho nele para ver se ele ia curar. E as pessoas não se alegravam por ele curar, elas estavam ali querendo brigar porque era sábado. Posso contar uma coisa para você? Tem um monte de crente que é assim. Que ao invés de se alegrar com aquilo que Deus está fazendo, ao invés de se alegrar com as restaurações que Deus está fazendo, está preocupado, sabe, com um negocinho que nada a ver, e embrutece, fica rabugento. Agora, olha que coisa, que nós olhamos para a maneira, quando nós olhamos para ele, a gente vê que isso é um alerta para nós, que se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos perceber a natureza do nosso Pai, e a natureza do nosso Pai é uma natureza boa. O que Jesus, ele veio, sabe para quê, queridos? Não para trazer mais peso, ele veio para que a nossa vida seja abundante. João capítulo 10, versículo 10 diz o quê? Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em... Então isso não me parece peso? Não me parece que o Senhor está dizendo assim, eu vim porque agora vocês vão sofrer. Eu fico impressionada com um povo que acha que ser crente é difícil. Que para ser cristão tem que ser uma pessoa de cara fechada. Eu não entendo isso, porque não é isso que a palavra de Deus me diz. Lá em Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30, o que eu ouço Jesus dizer é algo que nós cantamos nessa noite. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.
Meu irmão, essa história de que, não, irmão, porque ser crente é difícil. Não, filho, difícil é não ser crente. Difícil é você não ter Jesus na sua vida, que te ajuda a carregar o seu jugo. Difícil é você não ter o Espírito Santo na sua vida, que mostra para você o caminho a seguir. E é por isso que quando nós olhamos ainda para Jesus, nós vamos ver Ele dizendo assim: eis, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, eu não dou como o mundo a dá, por isso não se atemorizem o vosso coração. Querido, quem foi que passou por essa terra que disse isso? Eu vos dou da minha paz. Meu amado, eu e você temos um Pai que tem paz para dar, e Ele dá isso através de Jesus. Eu e você podemos atravessar todas as tempestades recebendo paz da parte do Senhor. Ele não disse que nós não teremos aflições, Ele disse que nós podemos atravessar elas em paz. Sabe o que eu ouço um filho maduro chamado Paulo dizer? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses, vamos ler esse texto, Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Olha que coisa que Paulo fala aqui, ó. Eu digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. O que ele diz depois? Tudo posso naquele que me fortalece. Olha isso! Ele está falando assim: gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não estou falando isso por causa da oferta que eu recebi de vocês, não. Eu estou dizendo isso porque eu quero honrar vocês. Porque na verdade eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você é contente? Você é uma pessoa contente em toda e qualquer situação? Será? Queridos, nós precisamos ver que a maturidade, ela vai trazer para nós um conhecimento de Deus que não tem nada a ver com essa situação desse menino, desse filho mais velho, de uma vida pesada. Pelo contrário, nós precisamos aprender que a maturidade nos faz atravessar as tempestades da vida sem sermos engolidos por ela. Nós vamos atravessar, mas Jesus vai estar com a gente. Com Jesus no barco, vai tudo bem. Não é isso? Agora, o que nós precisamos entender é que algumas coisas nós precisamos trazer na bagagem. Nós precisamos levar na bagagem, desde a nossa infância, para a nossa maturidade. Para que a nossa bagagem seja leve, para que nós não nos tornemos pessoas embrutecidas, endurecidas, nós precisamos trazer da infância algumas características, e a primeira delas é a intensidade. Criança é intensa, né, gente? Jesus, meu rei. Quem tem criança de 2 anos aí, 3 anos, sabe do que eu estou falando. Os que já tem filho que passa, tem uns que estão fazendo até assim, ó. Que o negócio é sério, né, gente? Agora, eu preciso te lembrar uma coisa muito interessante, que talvez você tenha esquecido. Olha para quem está do seu lado, olha bem no olho dele e fala isso para ele. Fala assim: você já foi essa criança. Não foi? Foi sim, que eu sei. Alguns com mais... A Ângela está cascando o bico aqui, porque isso deve ter sido terrível. Isso deve ter sido terrível. Sabe, aquela que deixa a mãe com os cabelos em pé? Pois é. Gente, eu vou contar... Depois ele vai ficar bravo comigo, mas tudo bem. O Davi Lucas, gente, eu tirava ele do vidro do box do banheiro. O Davi parou de subir no guarda-roupa, porque eu falei que cada vez que eu pegasse ele em cima do guarda-roupa, ele ia levar uma surra. Porque eu não aguentava mais ficar com aquele guarda-roupa, ia virar com ele. Gente, criança é muito intenso. Criança é tão intenso que tem hora que eles cansam de uma maneira que eles dormem comendo. Não é assim? Você já viu aqueles vídeos que a criança come assim na mesa? Por causa da intensidade daquilo que ele faz. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Aonde foi parar a sua intensidade? Aonde foi parar a minha intensidade? Onde é que foi parar a nossa intensidade? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que o Senhor, Ele quer que a gente viva com intensidade. Olha só o que diz lá, Romanos capítulo 12.
Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos capítulo 12, versículo 11. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sede fervoroso. Sabe o que é fervoroso? A palavra fervoroso é zeu. E significa queimar. Significa algo quente. Algo cheio de vida. Então o Senhor, Ele espera que a gente traga para a nossa vida adulta esse fervor, essa intensidade. Agora, o que acontece muitas vezes é que, com o passar do tempo, as pessoas vão se tornando azedas, vão se tornando amargas. Há um tempo atrás, um amigo meu perguntou assim, gente, eu não sei o que rola nas veias desses adolescentes, porque sangue não é. Deve ser água, alguma outra coisa, porque não é possível, gente, que apatia. Agora, tem pessoas que quando vão crescendo, vão perdendo a intensidade de uma maneira. Às vezes a intensidade é seletiva, né? Tem uns corintianos aí. Ai, meu Deus do céu. Deu ruim. Tem uma galera que gosta de futebol, que quando vai assistir o jogo, gente do céu, só falta botar os bofes para fora. Agora, quando vem na casa do Senhor, então louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Tá sofrendo. Gente, não entendo. Deus te deu a vida. Como é que nós podemos servir ao Senhor de uma maneira que me faltou figurinha? Tem pessoas que vão para uma banda de rock, lá pula, não sei o quê, antes de se converter. Depois que se converte, meu Deus! A pessoa não sai do chão. Eu não entendo. Nós precisamos ser fervorosos no nosso espírito. O nosso Deus nos deu vida juntamente com Ele. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Ele nos alcançou, nos deu vida. Para Ele seja todo som, toda voz, o levantar das nossas mãos. Para Ele seja nossa dança, para Ele seja nossa alegria. A gente precisa manter a intensidade. A gente precisa parar com essa preguiça. Porque parece que a gente vem para a casa de Deus. Tem gente que vem para a casa de Deus. A gente não, porque eu não venho. A gente precisa vir para a casa de Deus com alegria, meu irmão. A mesma disposição, a mesma intensidade que a gente tinha quando era criança, a gente precisa trazer na bagagem para a nossa vida adulta. Porque senão a gente se torna pessoa chata. Sem graça. Tem mulheres, isso não acontece aqui, eu espero. Mas tem uma tribo lá na China, nem sei se tem tribo, mas tudo bem. De umas mulheres que passam não sei quantos anos pedindo um marido para Deus. Aí depois casa. Gente, vira uma água. Mas tem uns maridos também, tem uns homens que vive pedindo, Deus, me dá uma esposa, eu quero casar. Aí casa. Não sei o que acontece. Outro dia eu estava vendo o pastor Cláudio Duarte falar uma coisa, é verdade, né? Eu falo, os solteiros querem fazer umas coisas e não pode. Aí os casados podem e não quer. E fica arrumando problema para nós, pastor. Gente, não entendo. Cadê a intensidade? Hello? A gente precisa ser intenso com a nossa vida, gente. A gente precisa manter a intensidade, a gente precisa manter o coração aceso com os presentes que Deus nos dá. Deixa eu falar uma coisa para você, caso você não tenha percebido, você é rodeado de presente que Deus te deu. Desfruta, deixa o seu olho brilhar, olha nos olhos dos seus filhos, deixa o seu olho brilhar, beija o pescoço do seu filho, vai lá dar um abraço no seu marido, vai lá dar um abraço na sua esposa, sai dessa apatia em nome de Jesus. Nós precisamos desfrutar dos presentes que Deus nos dá. Você vai esperar para fazer isso quando? No velório? Hello?
Outro dia, nós tivemos aqui um encontro de casais, e eu estava falando sobre uma palavra. Se você assistiu Avatar, você deve ter visto que há uma cena, em alguns momentos, né, eles usam uma expressão que eu vejo você. E, na verdade, o que inspirou essa palavra, eu vejo você, é uma palavra chamada Savabona. Quando estava aqui no encontro de casais? Ó, que benção. Savabona significa eu vejo você. Né, Elisângela? O que é eu vejo você? Eu te percebo. Eu te vejo, eu te percebo. Meus olhos estão em você. Queridos, muitas vezes nós estamos andando tanto com o celular na mão, com as coisas na mão, que a gente não vê mais, a gente não olha mais a pessoa que está ao nosso lado. Cadê a nossa intensidade em desfrutar daquilo que Deus tem nos dado? Olha para quem está do seu lado e fala isso para ela. Eu vejo você. Faz mais chique agora, fala, Savabona. Eu vejo você, eu te vejo, eu te percebo. E não vai responder para ela, ainda bem. A resposta para a palavra, para essa saudação, Savabona, vamos lá, vamos treinar. Quando você vai dizer para alguém, olha, eu te vejo, eu te percebo, você diz Savabona. E a resposta que você dá, qual que é? Shikoba, que significa, eu existo por você. Vamos treinar? Bonito, né? É coisa linda, gente. Depois vocês escrevem aí, tá bom? E me marca nos comentários. Olha só. Eu existo por você. A gente não faz mais isso, gente. A gente não percebe mais quem está do nosso lado. A gente está perdendo a nossa intensidade. E quando nós vamos perdendo a nossa intensidade com as pessoas, nós também vamos perdendo a nossa intensidade com Deus. Porque nós vamos nos tornando pessoas apáticas. Eu não sei quantos de vocês já viram aqui um curta, que já faz um bom tempo que estava sendo divulgado aí, em desenho, de pessoas todas andando com o celular na mão, todas andando com o celular na mão, e elas não se viam mais. Então, quando nós vamos perdendo a nossa intensidade, nós vamos nos tornando apáticos uns com os outros. Agora, o que eu vejo na palavra de Deus, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16, eu vejo o Senhor deixando claro qual é o seu critério. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Olha o que ele diz. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és frio e nem quente. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Gente que tem vida mais ou menos dá ânsia em Deus. Quando a gente tem uma vida apática, uma vida mais ou menos, o Senhor diz isso, porque você não é frio e você não é quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é um Deus de intensidade. Tem muita gente que fala assim, para Deus não precisa de tudo isso, né? Para quem ensaiar tanto? É para Deus. Deixa eu contar uma coisa para você. No Antigo Testamento, quando as pessoas vinham trazer uma oferta para Deus, era a melhor ovelha, era o melhor carneiro, era o melhor dos animais, não podia ter nenhuma mancha. Aonde foi que você, ou quem você conhece, não sei, o que tem na cabeça, que para Deus é de qualquer jeito? Deus deu o melhor que Ele tinha. Essa é a cultura do reino de Deus. Essa é a cultura do nosso Pai. Ele é intenso. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele não mandou anjo, Ele não mandou querubim, Ele não mandou arcanjo, Ele mandou o próprio Filho. Paulo chega a dizer, aquele que não propôs o seu próprio Filho antes o entregou por amor de nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? Nós estamos falando de intensidade. Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Embriaguez está falando de beber o suficiente, mais do que o suficiente, beber de tal maneira que você se embriaga. E ele fala assim, olha, ao invés de vocês irem com essa intensidade para esse lado, vão com essa intensidade para esse lado. Encham-se do Espírito.
Nós não somos chamados para viver uma vida religiosa. Querido, crente que perde a intensidade, crente que perde a paixão, ele vai se tornar uma pessoa religiosa, vai viver uma vida sem graça diante de Deus. E o nosso Deus, eu preciso dizer para você, Ele não é sem graça, Ele é cheio de vida, Ele nos dá paz, Ele nos dá vida abundante, Ele é o Deus da alegria, Ele é aquele que está conosco em todas as tempestades, Ele nos dá uma autoridade vinda do céu. Então nós precisamos entender que tudo que diz respeito a Deus é intenso. Quando nós olhamos para os grandes avivalistas da história, nós nunca vamos encontrar uma história de alguém mais ou menos. Nós vamos encontrar histórias de pessoas intensas. Nós vamos encontrar histórias de pessoas como o missionário John Knox, que ele diz: Deus, me dá a Escócia, senão eu morro. Deus, me dá a Escócia, senão eu morro. Nós vamos encontrar pessoas que vão falar, você vai ouvir dos moravianos. Você acredita? 2 moravianos irmãos, eles ficaram sabendo de um lugar onde só tinha escravos. E que para ir para lá era só escravo. Eles se venderam como escravos. Porque eles entenderam que essa era a única maneira que eles tinham de alcançar aquelas pessoas. Aonde foi que nós nos perdemos? Querido, traga na bagagem a intensidade da infância. Nós precisamos trazer isso para a nossa bagagem. A segunda coisa que nós precisamos trazer da infância é não perdermos a persistência. Gente, criança tem um fôlego para querer as coisas, que eu vou falar um negócio para você. Rapaz, eles se deixar, vence a gente no cansaço, não é? Eu achava que a gente tinha que ter pique para cuidar da criança quando eu era criança. Mas você vai crescendo, você fala, não, tem que continuar. Criança tem muita persistência. E quando a gente olha para a vida de Jesus, nós vamos ver que ele tem essa persistência. Lucas capítulo 18, tem uma coisa muito interessante, eu quero ler o versículo primeiro com você. Lucas capítulo 18, versículo 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca. Dever de orar sempre e nunca. Vamos trocar o esmorecer por desanimar, que é uma palavra sinônima. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Desanimar é o contrário de persistência. Então, nós precisamos ser o quê? Persistentes. Nós precisamos ser firmes. Nós precisamos entender que a nossa caminhada com Deus não é uma corrida de 100 metros. E nós vamos precisar ser persistentes. A mesma persistência que a gente tinha quando queria uma coisa quando era criança, a gente tem que trazer na bagagem. A gente vai ter que insistir, queridos. E acredite, muitas vezes nós vamos precisar ir contra a nossa própria vontade. Muitas vezes você vai precisar dizer para você mesmo, vamos, vai. Você não vai ter vontade, mas você precisa ir. Por quê? Porque senão quando vier a dificuldade, quando vier os problemas, você vai desistir. Você vai desistir da fé, você vai desistir dos sonhos de Deus. Pastor Marcos estava falando aqui sobre recebermos um presente de Deus e comprarmos esse prédio. Nós precisamos sonhar, nós precisamos gerar isso em fé, nós precisamos voltar a ser ousados na fé. Agora, muitas vezes a gente vai desanimando. Mas, queridos, nós precisamos insistir em orar, porque na hora certa as coisas vão acontecer. Provérbios tem um texto que eu acho muito interessante, que ele fala para nós que é a esperança demorada. Provérbios 13, 12. Olha só o que diz para nós. Provérbios, capítulo 13, versículo 12. Ele diz assim, ó. A esperança que se adia, ou numa outra versão, a esperança demorada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Esse texto vem dizer que quando você fica esperando por alguma coisa por muito tempo, o seu coração pode adoecer. Mas, quando aquilo dá a luz, quando o milagre acontece, isso é árvore de vida, você se enche de vigor. E se Jesus disse que é para a gente orar sem desanimar, significa que nós precisamos vencer esse período da espera. Esse período que nós aguardamos até que o milagre aconteça. Nós precisamos estar gerando esse milagre. Nós precisamos estar gerando que as coisas de Deus vão acontecer. E não permitir que isso tire de nós a nossa alegria, que roube a nossa fé. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Vamos ler também Gálatas, capítulo 6, versículo 9.
E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos ou se não desanimarmos. Queridos, até o bem, se a gente não pode desistir. Tem muito crente, muito cristão que está desistindo de fazer o bem porque está olhando para as pessoas. Deixa eu contar uma coisa para você, caso você não saiba, vão haver pessoas boas e vão haver pessoas ruins. Se você olhar para a dureza do coração da pessoa ruim, ela vai te vencer. Meu irmão, quando você deixa de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, por causa da dureza do coração das pessoas, ela venceu. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Nós temos que ter o coração de Jesus. Jesus, a Bíblia diz que Ele amou os seus discípulos e amou-os até o fim. Jesus lavou os pés de todos os discípulos. Judas estava lá. Judas não venceu Jesus. Você está entendendo? A dureza do coração de Judas. O orgulho do coração dele não venceu Jesus. Meu irmão, nós não podemos desistir. Nós precisamos persistir. Se nós queremos ter uma bagagem mais leve, se a gente não quer embrutecer, se a gente não quer se tornar rígido, a gente precisa ser persistente. Olha, algo que eu decidi no meu coração há muito tempo, que eu vou vencer no amor. Eu vou vencer no amor. Então, às vezes vão ter pessoas que, por uma razão ou outra, podem falar algo que vai me desagradar. Mas eu decidi que eu não vou permitir que isso me roube. Eu vou amar essa pessoa. É a minha escolha. E quando você tem essa decisão, você vai perseverar nisso. Ninguém vai te roubar nisso. Agora, nós precisamos trazer isso para a nossa fase adulta. Tiago nos diz que a aprovação da nossa fé produz perseverança. Então, deixa eu falar algo para você. Não importa se você está passando por um momento difícil, querido. Acredite, o Senhor quer que nós sejamos perseverantes. Se você olhar para o que Jesus fala para as igrejas, lá no livro de Apocalipse, Ele fala ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Agora, só vence quem persevera. Você não pode desistir. Não permita que as circunstâncias façam você desanimar. Desanimar de crer, desanimar de caminhar com o Senhor, desanimar de ter uma vida de oração. Pastora, mas eu orei até agora, então ora mais um pouco. Esses dias eu estava comentando com o João sobre um livro chamado O Homem do Céu. E ele, logo no início, né, do livro, ele conta que o seu pai estava com câncer e a sua mãe, que antes tinha servido ao Senhor, eles moravam na China. Então, nessa época, a Bíblia era algo proibido ali. E a mãe dele tem um sonho e ela se lembra de Jesus, do Jesus que ela serviu na sua mocidade, antes do evangelho ser proibido lá. E ela acorda e ela fala para eles de um Jesus que cura. E então todos eles vão e começam a dizer assim: Jesus, cura ele, cura ele. Era a oração que eles sabiam fazer. E acontece que Jesus cura o pai desse irmão Yun do câncer. E aí uma coisa que ele começa a ter vontade é ter uma Bíblia. Ele começa a querer muito uma Bíblia. Ele fala para a mãe dele: mãe, como eu conheço esse Jesus? Ela fala: você conhece através da Bíblia. E ele fala: então eu quero uma Bíblia. Só que a Bíblia era proibida lá. E aí ele fala assim: mas eu quero uma Bíblia. Ela fala: mas eu não conheço ninguém que tem uma Bíblia. Ela falou: eu lembro de um pastor. E aí eles vão atrás dessa pessoa e ele fala: não, eu não tenho Bíblia. Porque se alguém fosse achado ali com Bíblia, essa pessoa, sua família, todos eles tinham prejuízos financeiros, eram presos e tinham sentença de morte. E ele falou: não tenho Bíblia. E aí ele falou: eu acho que tem uma pessoa em tal lugar que tem. E aí foram falar com essa pessoa, ele falou: não tenho Bíblia. Daí ele falou assim: mas eu preciso de uma Bíblia. Ele falou: então ora e peça para Deus. Peça para Deus te dar uma Bíblia. E ele começou a orar. E se passaram muitos dias e nada. E aí ele estava muito triste. Ele voltou lá naquele homem e falou: eu já orei. Ele falou: então ora com mais intensidade. Você não chorou o suficiente, você não jejuou o suficiente. E ele começou a orar e jejuar. E aí, queridos, tem uma noite que ele tem um sonho, que vem um homem carregando um carrinho de mão. E tinha como se fosse pão ali. E dois outros homens junto. E então ele pega esse pão e ele morde. E na hora ele entende que aquilo era a Bíblia. E aí ele acorda e descobre que era um sonho. E ele ficou tão frustrado. Isso já tinha meses que ele estava orando pedindo uma Bíblia. Que ele começa a chorar em alta voz.
Mas passaram-se, se eu não me engano, 4 dias. De madrugada, veio alguém e bateu na porta dele. E falou, aqui mora o irmão Yun. Ele falou, aqui, sim, sou eu. Aí ele falou, olha, tem um pastor que me mandou entregar essa Bíblia para você. Ele tinha enterrado essa Bíblia numa lata, porque era assim que eles faziam. E ele estava perto de morrer. E antes dele morrer, Deus falou para ele mandar naquela casa, naquele endereço. Gente, o nosso Deus continua fazendo coisas assim. O que nós precisamos fazer é perseverar em oração. Sabe, um texto da Bíblia que tem mexido muito comigo é Marcos capítulo 16, quando a palavra de Deus diz, e esses sinais seguirão os que creem. E eu tenho clamado ao Senhor por isso, clamado ao Senhor por isso, clamado ao Senhor por mais da presença dEle. Eu tenho clamado para que eu e você sejamos intensos, para que a gente seja apaixonado, para que a gente não perca a beleza do Senhor. Eu tenho clamado e eu quero perseverar nisso. Eu sei que eu não sou a única, mas nós precisamos perseverar em algumas coisas. Nós não podemos desanimar, queridos, porque isso vai trazer beleza, vai trazer leveza para a nossa caminhada. Então, a primeira coisa, diga comigo, é intensidade. A segunda coisa é persistência. E a terceira coisa que a gente tem que trazer para a nossa fase adulta, a gente tem que trazer para a nossa bagagem, que nós temos na infância, é a graça. Eu podia falar alegria, mas só que alegria não traz tudo aquilo que uma criança, a forma com que uma criança lida com a vida. É graça. Porque você já percebeu como criança lida com as coisas com uma leveza? Você pega 2 crianças ali brigando, aí passou 2 minutos, acabou. Agora, você pega 2 adultos brigando, fica inimigo pro resto da vida. Você pega um casal que tem um problema, amigo do céu, para passar régua é uma dificuldade. Porque nós perdemos a graça. Nós perdemos a leveza, a alegria. Nós deixamos para trás algumas coisas da nossa infância. Agora, quando eu olho para Jesus, eu vejo que Jesus ele era muito cheio de graça. Porque eu não imagino as crianças indo atrás de Jesus, se Jesus fosse um cara duro, um cara austero. Eu lembro de um livro que eu li uma vez, que ele falava sobre você ter cara de sim e você ter cara de não. Olha para quem está do seu lado, vê se ele tem cara de sim ou tem cara de não. Não adianta dizer que tem cara de talvez. O que é a cara de sim e cara de não? Cara de sim é cara de graça. É quando você olha para uma pessoa, você está num monte de, tem um monte de gente, você fala assim, eu vou pedir para aquela pessoa ali, ó, porque tem um jeito assim, né? Não é assim? Olha lá, já acharam cara de sim lá. Criança é assim. Criança tem graça, alegria, leveza. Meu irmão, quando eu olho para esse irmão mais velho, eu vejo que ele perdeu a graça. Ele trabalhava para Deus, ele trabalhava com Deus, mas ele não tinha alegria, ele não tinha graça. Quantas pessoas nós temos hoje que servem, que trabalham para Deus, mas se tornaram pessoas austeras, pessoas que não se alegram com aquilo que Deus está fazendo, pessoas que não celebram, que não se divertem. O Samuel, ele é velho, fez aniversário essa semana, de vez em quando ele fica no som. E Samuel é do meu tempo do louvor. Acho que eu nem sei quem tanto aqui faz parte do meu tempo do louvor. Mas eu falava uma coisa quando eu ia ministrar louvor. Eu falava, gente, divirtam-se. Porque para mim, ministrar louvor é uma alegria tão grande. É um privilégio tão grande. Estar aqui nessa noite é um privilégio tão grande. Você não sabe quantas horas eu pesquisei, eu me preparei para estar aqui. Mas para mim não é peso, é alegria. Sabe, nós precisamos entender que servir ao Senhor é desfrutar da sua própria presença. É isso que o filho mais velho não tinha entendido. O pai vem e fala, filho, tudo que é meu é seu. Você pode entender isso? Jesus falava isso, tudo que é do pai é meu. Meu irmão, você é filho de Deus, tudo que é do pai é seu. Tudo aquilo que Deus está fazendo através do seu Espírito, eu e você podemos desfrutar. Isso é para gerar alegria no nosso coração, é para trazer graça, é para trazer um sentimento de completude na nossa vida. Não é para trazer mais peso, era para a gente estar disputando para ver quem que vai fazer primeiro. Era para a gente estar disputando para ver quem que vai servir primeiro.
Porque quando a gente entende a grandeza daquilo que é o nosso Pai, a gente vai se alegrar, a gente vai querer ajudar a matar o novilho para fazer a festa, para receber esse irmão que está nascendo agora. A gente vai disputar para abrir a nossa casa, a gente vai disputar para ser um líder de GC, a gente vai disputar para estar servindo aqui em cada culto, porque a gente vai falar, meu Deus, eu só tenho essa vida para queimar por Ele, eu só tenho essa vida para servir a Ele, eu só tenho essa vida para devolver um pouco para Ele daquilo que Ele tem me dado. Se a gente não entender isso, a gente começa a perder a graça. E a gente começa a ficar com dificuldade, ficar preso em pequenas coisas. Meu irmão, quantas pessoas que estão carregando coisas pequenas, desnecessárias, deixa para trás. Olha, quando eu não tinha carro, isso aconteceu tantas vezes. Eu ia no mercado e eu pegava algumas sacolinhas e eu achava que era leve. Rapaz, eu ia carregando aquele negócio, daqui a pouco meu dedo estava roxo. Porque vai pesando. Tem coisa que parece leve, mas que a gente está carregando, que está tirando a nossa alegria. Meu irmão, se você tem coisa para perdoar, libera as pessoas, deixa as coisas que você não tem que carregar para trás. É hora de você avançar, para de ficar irritado por qualquer coisa. Mulheres, cuidado com o excesso de zelo por algumas coisas. Homens, cuidado com o excesso crítico por outras coisas. O Senhor nos chama para viver essa vida, e nós vamos viver essa vida uma única vez. Nós temos o privilégio de viver com Ele. Não seja como o filho mais velho, que estando com o pai, não conhece o pai que tem. Não consegue viver com intensidade, não consegue perseverar. E deixa que a sua alegria seja roubada. O nosso Pai é um Pai de graça. O nosso irmão mais velho, da parábola de Lucas, ele perdeu a graça no meio do trabalho. A sua bagagem ficou pesada. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso e a presença dEle é o melhor lugar para nós estarmos. Quando a gente entende isso, querido, sabe, nós vamos falar desse amor para alguém. Nós vamos falar desse amor para outras pessoas. Nós vamos, sabe de uma coisa? Nós vamos querer, me ouça, presta atenção aqui. Nós vamos querer ser a própria sarça ardente que Deus pode encontrar. Nós vamos querer queimar por Ele o tempo todo. Nós vamos querer que o Senhor nos encontre. E nós vamos ter prazer de ser usados por Ele. Deixa eu dizer algo para você. Você é precioso demais. Você não está vivendo nessa terra, no ano de 2023, à toa. Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem um propósito com a minha vida. E esse propósito não é tornar a sua vida mais difícil. Esse propósito não é tornar a sua vida mais pesada. Esse propósito é te apresentar aquele que diz exatamente isso. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa presença nos atrai. Essa glória nos atrai. Querido, ela nos atrai e nos faz sorrir. Acredite. Você não tem eu fico imaginando aquela mulher adúltera naquele dia, com o coração acelerado, com uma taquicardia, sem conseguir respirar, sabendo que aqueles podiam ser os últimos minutos da sua vida. Mas quando ela chega na presença daquele homem, Jesus, ela encontra graça. E aquela presença impacta a vida daquela mulher. Eu fico imaginando aquela mulher que chega com aquele vaso de nardo para derramar em Jesus, não apenas nos pés. Ela teve um encontro com Ele e ela entendeu algo. Nada mais faz sentido sem Ele. Ela foi atraída por aquela presença. Oh, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão. Talvez você ache que você conhece muito de Deus. Sabe, Noé obedeceu a Deus construindo aquela arca maravilhosa. Mas houve um momento que era hora de sair da arca para viver o novo.
O nosso Deus tem novidade de vida para mim e para você. Só que só aqueles que andam em intensidade, persistência e graça vão conseguir olhar e desfrutar. E eu não sei você, mas eu não quero outro lugar. Eu não quero viver em outro lugar. Eu quero estar neste lugar.